Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente está indo para mais um vídeo do especial Que Muvuca é essa da Semana da Mulher e hoje a gente tem aqui uma convidada super especial. Ela tem uma relação bem próxima com a minha trajetória mesmo. Eu fui presidente do Núcleo de Empresas Juniores da UFV e ela foi a última presidente antes de mim. Eu lembro até que quando eu fui eleita, ela brincou que parecia que o núcleo só poderia ter presidente mulher. E aparentemente é só isso mesmo, que as últimas presidentes foram todas mulheres e mulheres que eu admiro muito. Mas eu vou passar agora a palavra para ela, dar uma apresentada rapidinho antes da gente começar a entrevista. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Natália Fernandes, eu sou cientista social pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente eu trabalho com desenvolvimento de novos negócios na incubadora de base tecnológica aqui de Divinópolis, a Nascente Incubadora, e também sou professora de Sociologia e Política para o Enem. Ai, eu preciso fazer esse comentário antes de entrar na entrevista, que eu acho muito chique mesmo, falar que é cientista social. Acho muito chique. Eu também acho. Eu adorava brincar com os meus amigos e falar assim, por que você escolheu ciências sociais? E depois de um tempo eu já estava cansada de responder, né? Gente, porque eu gosto de política, eu gosto disso, gosto daquilo. Eu falei, gente, é porque é chique. Fala, o que você faz? Sou cientista social. Então eu usava muito essa, porque é muito chique. Na É prática muito, nem muito. tanto, mas o falar é bem chique. Amo. Bom, mas começando então, vamos aqui supor, vamos fingir que vai rolar um filme sobre sua vida. E eu queria que você falasse qual que seria a sinopse desse filme. Ah, essa é muito boa. Porque, assim, acho que se eu fosse contar um filme da minha vida, acho que seria a história de uma pessoa que está tentando lidar com as próprias questões consigo mesmo, com a vida e com o mundo, e que nesse processo vai aprendendo, se descobrindo e descobrindo algumas paixões. Acho que é um pouco esse seria o resumo. Eu comecei muito nova, assim, a me envolver com algumas questões que eu acho que são muito marcantes para a minha trajetória, porque eu sempre fui muito questionadora. Eu era aquela criança chata, sabe? Ah, não, é porque assim, não aceitava essa resposta, precisava demais, muito curiosa. E essa inquietude, ela sempre foi muito marcante. Então, na escola, eu estava sempre participando, sempre perguntando. E aí, já aos 13 anos, eu comecei a me envolver com o movimento estudantil. Comecei na escola, e ali ativa na escola. Os professores perceberam, né, esse entusiasmo, essa vontade de fazer alguma coisa, de participar. Me levaram para uma reunião, na época, da Secretaria Municipal de Educação, e a pauta da reunião a gente precisa de jovens, de estudantes participando aqui das nossas decisões, das políticas que a gente delibera, e a gente não tem essa participação, e a gente queria saber quem quer participar. Aí, ele na reunião, sem saber o que estava acontecendo, para onde que ia, eu achei interessante e decidi que eu queria participar. Aí levantei a mão, me candidatei, teve uma pequena votação entre os estudantes que estavam ali, tinha estudantes da cidade inteira, fui eleita. E aí, hoje, bem mais velha, eu descobri, né, a importância do que era, porque eu fui eleita conselheira municipal de educação no município, para representar os estudantes secundaristas. Então, ali com 13 anos, só porque sim, porque eu era curiosa, porque eu queria, porque aquilo me pareceu importante, interessante, eu fui. Eu acho isso muito interessante porque acho que abriu caminhos para uma série de coisas, né? A partir do conselho, eu me apaixonei por educação, né? Me apaixonei pela educação enquanto uma pauta que eu percebia que tinha muito impacto, que transformava a vida de pessoas, que tinha um potencial muito grande. Conheci um pouco mais sobre gestão pública, como funcionava na prática, em suas dores e delícias. Me conectei com uma galera muito boa. Então, fui convidada para fazer uma iniciação científica júnior com educação de relações étnico-raciais, né, educação de história e cultura africana e afro-brasileira. Conheci o pessoal da UED e aí me envolvi ainda mais com o movimento estudantil, né? Fui parte da primeira diretoria eleita da UED, que é a União Estudantil Divinopolitana, que é um movimento que tinha justamente essa intenção de fomentar o movimento estudantil, criar novos grêmios, criar diretórios acadêmicos. Eu sou natural de Divinópolis, né? Divinópolis tem 4 universidades. Tem um Cefet, tem uma universidade federal, tem uma universidade estadual. Na verdade, tem mais, né? Tem as particulares também, mas tem essas 3 públicas, 4 não, 3 públicas. Então, assim, tem um ensino superior muito forte, mas não tinha esse movimento estudantil igualmente forte. Então, a UED tinha um pouco desse intuito. E aí a gente trabalhava com isso, né? Eu lembro que o ano da minha gestão foi 2013. Então, foi no auge, né? O auge, o movimento estudantil bombando ali, a gente construindo aquela gestão.
E isso foi interessante porque aí, quando chegou o meu momento de escolher uma profissão, eu falei assim, tá, eu gosto disso daqui, o que que eu vou fazer, né, que concilia todas essas coisas. E eu não fazia ideia, eu não conhecia a infinitude de cursos de graduação que existem. Eu venho de uma família que ninguém fez ensino superior, sou a primeira pessoa da minha família a me formar na graduação, então as pessoas também não conheciam. Por sorte, a escola fazia aquelas visitas, né, em feiras de carreiras e tal. E aí eu lembro de ir na feira de carreiras da UFV. Por um acaso eu vi ciências sociais, achei interessante e fui assistir a palestra. Aí eu sentei, a sala estava absolutamente vazia. Aí eu fui assistir a palestra e eu lembro que o professor ia falando e eu falando, cara, é exatamente isso que eu estava procurando. Sabe, assim, foi um match perfeito, assim, no momento ideal. Eu falei assim, é isso. Eu não sabia que isso existia, mas era isso que eu estava procurando fazer. E aí, estava no meu segundo ano, decidi que era aquilo, fui, segui, fiz né, enfim, prestei o Enem, passei, fui para a UFV. Inicialmente, engraçado que inicialmente a UFV nem era a minha opção principal, mas acabei indo para a UFV, onde eu conheci o curso. E aí, quando eu entrei na graduação, eu estava um pouquinho saturada de movimento estudantil, assim, propriamente, esse movimento mais político e tal. Acho importante, acho que não é uma questão assim, não é importante, acho que eu estava saturada de estar ali naquele meio, eu queria novas experiências, eu queria aprender novas coisas, queria viver outras coisas, e eu realmente falei assim, no momento não acho que é o que mais vai me agregar. Por causa de alguns veteranos, que eu admirava muito e tal, eu conheci o movimento Empresa Júnior, decidi entrar na Empresa Júnior, então, tipo assim, as aulas em março, em abril, estava na Empresa Júnior já, tentando processo seletivo. Então, assim, foi bem no início da minha graduação mesmo. E ali eu também me encantei, sabe? Acho que eu conheci uma perspectiva totalmente nova, assim, de mundo. Acho que a forma como o movimento Empresa Júnior trabalha algumas questões bem centrais, educação, protagonismo jovem, é muito diferente da forma como o movimento estudantil trabalha, mas eu acho que acabou sendo muito complementar. Acho que na minha construção da minha trajetória, essas coisas acabaram conciliando muito para formar a pessoa que eu sou hoje, então acho que foi muito positivo. E aí fiz de tudo, né, no Movimento Empresa Júnior. Participei, eu era diretora de comunicação, fui presidente, conselheira, ajudei a fazer evento. E acabei na CEMP, como a Ianca falou, eu fui quase antecessora dela, né? A gente teve uma lacuna ali. Uma grande honra, essa é uma cadeira com várias mulheres incríveis, realmente. E aí fui presidente da CEMP, foi um puta desafio, assim, né? A Ianca sabe bem aquele peso na época, né? Era um dos maiores núcleos do Brasil, um dos maiores do mundo, né? E, enfim, 40 empresas juniores, muita gente, 20 anos de história, então você lida com um peso muito grande. Na época que eu assumi a presidência, o núcleo era mais velho que eu, então tinha mais história do que eu. Enfim, aí foi uma experiência super transformadora. Viajei em Minas inteiro, que também era uma coisa que eu nunca tinha feito, não conhecia muito, não conhecia Divinópolis, Viçosa e alguns outros lugares, então fui viajar por Minas, conheci alguns lugares fora do estado também. Enfim, e aí saí, aí falei assim, não, agora deu também, quero fazer outras coisas, acho que eu vivi de novo esse momento de eu quero viver outras experiências, outros aprendizados, essa inquietude, como eu disse, estão sempre comigo, né? E aí fui fazer outras coisas mais profissionais mesmo, fui fazer estágio, concentrei nas minhas disciplinas, tentar decidir o que eu ia fazer de TCC. Só que aí eu fiquei um pouco, aquela coisa do incômodo, né? Eu comecei a ficar um pouco incomodada com algumas coisas, comecei a fazer uma releitura da minha trajetória, de alguns desafios que eu tinha passado, comecei a entender que esses desafios talvez não fossem tão normais assim, talvez não devessem ter existido. E aí fiz um movimento de procurar outras pessoas e tentar entender se aquilo era... será que é noia minha? Será que eu tô surtando? E fui percebendo que não era, que era uma questão mais ou menos geral ali, que muitas mulheres tinham vivenciado, que era a questão de viver um pouco desse machismo em espaços de liderança, em espaços de poder, de não se sentir apta, de se sentir mais questionada do que os seus colegas homens. Enfim,
um pouco desse autoquestionamento também, né? Isso que a gente chama, né? Que a gente depois vai descobrir o nome, mas essa síndrome da impostora, de sempre sentir que não é boa o bastante para fazer aquilo, ocupar aquele espaço. E aí junta isso, né? Você não se sente tão apta e os outros estão dizendo também que você não é, e fala assim, é isso, não é o meu lugar, e só que nunca lugar nenhum é para você. Então tem essa confluência. E aí a gente fundou, né? Juntei esse grupo, etc. A gente começou a conversar sobre o que a gente poderia fazer. E a gente fundou o Contamina, um projeto para a formação de lideranças femininas, que acho que foi assim extraordinário, acho que mudou a minha forma de lidar com a liderança, de lidar com mulheres. Eu acho que eu aprendi sobre amizade feminina dentro do Contamina. Eu tinha amigas antes, mas eu acho que eu aprendi lá dentro sobre estar com mulheres e apoiar mulheres e ser apoiada por mulheres. Acho que foi um divisor de águas na minha vida. E enfim, participei do Contamina, vivenciei várias outras experiências dentro da graduação e aí chegou o momento de formar, aquele drama, para mim foi um drama que eu vivi. Também. Eu vivi a vida, porque assim, a minha vida, além dessa coisa de tentar me encontrar e etc., minha vida foi estudar. Eu estudo desde sempre, eu acho que eu entrei no prézinho, né, tipo, tinha uns 2 anos, e é isso, até os 23, embora eu tivesse me envolvido com outras coisas, a pauta principal sempre foi estudar, né, sempre foi os estudos. Então, tem um pouco desse, uau, agora o que eu faço? E acho que também uma coisa que tinha sido, né, que a minha graduação foi realmente a melhor fase da minha vida, foi assim, um movimento que, nossa, eu vivi 50 anos em 5, literalmente, sabe? Aprendi muito, evoluí muito, mudei muito enquanto pessoa. Então, foi um drama, mas aí eu formei, fui trabalhar numa organização do terceiro setor. Hoje trabalho, né, na incubadora, dou aula, voltei para minha cidade natal, então inicialmente quando eu formei fui para São Paulo, aí veio a quarentena, essa loucura toda, e tô aqui, assim, acho que esse processo continua, de tentar lidar com essas questões, de aprender, de evoluir e, enfim, e nesse caminho ir me apaixonando por coisas e tentando gerar transformações. Acho que eu tento me transformar e transformar também os espaços em que eu estou inserida para gerar um mundo um pouquinho melhor, sabe? Essa coisa de talvez eu não consiga mudar o mundo, mas eu consigo mudar o meu bairro, eu consigo mudar essa pequena realidade em que eu estou inserida, fazer alguma coisa. Então, acho que eu tenho um pouco desse desejo também. Amei ouvir você contando essa história, porque assim, eu te conheci dentro do movimento Empresa Júnior e eu não conhecia a sua vida antes do MEG, eu conheci do MEG para frente. Eu achei incrível, incrível, assim, você ter começado desde nova nesses movimentos estudantis e para mim fez todo sentido, tipo assim, é como se finalmente eu tivesse entendido os caminhos que você trilhou lá no finalzinho da graduação. E uma frase que você falou no final também é uma frase que eu ouvi no Contamina. Eu não sei se foi você, se foi outra pessoa, em que momento, mas é uma frase que eu uso na minha vida, que é tentar transformar os espaços que eu ocupo. Eu falo desse jeitinho que você falou. Eu não sei assim, exatamente quem me passou isso, mas é uma coisa que fez tanto sentido para mim que eu levo para minha vida. E às vezes assim eu falo, tá naturalmente no meu discurso. Uhum. E isso me fez lembrar também de uma conversa que eu tive. Eu entrevistei uma menina da Contamina e falei que mulheres incomodadas acabam se reconhecendo, se identificando, e, enfim, deu uma costurada nisso tudo. Essa frase está na nossa missão, assim, acho que toda organização a gente passa por esse processo, né, de construir missão, visão, valores, mas acho que a do Contamina, para mim, é a que mais me inspira, né, que é empoderar, desenvolver e conectar mulheres para serem líderes de si dos espaços que ocupam. Eu acho que essa frase é quase um mantra de vida para mim, eu acho sensacional. Faz sentido, né? Porque você estava no processo de criação, então faz sentido ter muito de você lá e ter muito de lá em você. Bom, vou colar aqui só para eu ver o que vem agora. É justamente essa a pauta, é justamente Contamina. Você já começou a falar sobre suas motivações, sobre os questionamentos que você teve na época que você juntou esse grupo de mulheres e começou a discutir sobre. E aí, assim, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais sobre o processo de fundação, sobre o processo de encontrar essas mulheres que também estavam incomodadas e sobre também o que você espera da liderança feminina daqui para frente. Legal.
Eu sempre falo assim, eu não sou fundadora do Contamina, né? Eu sou a idealizadora e cofundadora, porque foi um grupo de mulheres que deu start. Acho que assim, o diferencial foi que eu juntei essas mulheres. Eu achei elas espalhadas pela UFV, falei assim, bora juntar. Acho que na época eu comecei assim, né? Postei no Instagram, no Facebook, fiz um grupão. E aí surgiram pessoas, inclusive, de fora da UFV e tal. Mas, e muita gente simpatizou, achou a ideia incrível e tal, mas na hora que a gente foi, tipo, realmente começar as atividades, né? Começar a fazer alguma coisa, aí foi afunilando, assim, aí ficaram ali um grupo de 11 mulheres, e aí estão falando assim, essas aqui são realmente as fundadoras, né? Porque foi as pessoas que trabalharam ali para tirar aquela ideia do papel. Que até trabalhando hoje como incubadora, eu falo muito, falei assim, gente, ideias são muito boas, mas ideia por ideia não vale nada. Uma boa ideia não vale R$ 1. Se você não faz nada para tirar ela do papel, para tornar ela real, você não faz um plano de negócio, não roda um MVP, isso, uma boa ideia é só uma boa ideia, daqui a pouco alguém tem e ganha dinheiro com ela. Então, assim, e o que me motivou e motivou essas outras mulheres é muito semelhante. Assim, infelizmente, a gente sabe sobre o machismo, a gente sabe que existe machismo, a gente sabe que a gente vive em uma sociedade patriarcal, misógina, blá, blá, blá. Todo mundo sabe, todo mundo não, né? Mas ali no grupo que a gente está, um grupo universitário, querendo ou não, tem ali seus privilégios, é uma coisa mais ou menos comum. E é uma consciência que a gente tem. Só que a consciência nem sempre leva a gente à ação, né? Nem sempre movimenta a gente para fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, assim, eu tinha consciência, eu fazia ciências sociais, né? Então eu sabia que era um tema, estava ali discutido e tal. Só que o que me fez querer fazer alguma coisa disso foi quando doeu em mim, sabe? Foi quando, enfim, passei por algumas situações no conselho da Sempre, na rua, né? Acho que, não sei se você já ouviu essa história, mas eu estava numa festa dançando e um menino chegou para mim e falou assim: a presidente da Sempre pode dançar assim? Eu falei: eu posso, porque eu sou presidente da Sempre, de segunda a sexta, horário comercial, entendeu? Aqui é sábado, vou fazer o que eu quiser, e era feriado ainda. Eu não respondi isso, não, mas eu pensei, eu falei assim, gente, né? Como que pode? Assim, e ele nunca ouvi nenhum dos meus amigos diretores, que também eram diretores na época, reclamarem disso, né? Então, umas situações muito assim, tinha umas situações assim, igual essa, que para mim, por mais pode ser uma brincadeira, mas acho que ela é sintomática. Acho que algumas brincadeiras, algumas coisas, elas dizem sobre algo maior, sabe? Porque quando você faz esse tipo de questionamento para uma mulher, mas não faz para um homem, diz alguma coisa. Então, é uma série de coisinhas que foram juntando, assim. Ele viu muitas experiências nesse sentido. Acho que eu olhei um pouco para a minha trajetória, sobre como eu tinha ocupado espaços de liderança, né? E tinha sido, por vezes, a única mulher, uma das poucas mulheres, né? E não porque faltavam mulheres, né? Acho que no movimento Empresa Júnior a gente vê mesmo muito isso. Não sei como está hoje, mas era uma coisa, tipo assim, era um movimento maciçamente formado por mulheres, com muitas mulheres muito boas, mas quando você ia assim, para as diretorias, às vezes você não via essas mulheres, elas não estavam lá. Então, um movimento muito feminino, assim, que até mesmo porque o nosso ensino superior ele tem uma presença muito forte de mulheres, mas não ia. E aí eu estudava, né, as outras coisas. Eu sempre gostei muito de política. Aí você vai para política também, as mulheres não estão lá. E aí eu fui juntando isso um pouco da dor que eu sentia, com esses estudos, essa observação crítica também, de ver que os espaços existiam, as mulheres não ocupavam eles, e que existiam mulheres capacitadas e que talvez até tivessem vontade, mas por algum motivo essa conta não estava fechando, né? Não estava acontecendo essa ponte. Aí bateu um pouco disso, falei assim, ok, assim, a gente tem grupos feministas na universidade, a gente tem grupos de debate, a gente tem muita gente conscientizando sobre, mas só ter consciência do problema não ajuda muito. Aí eu falei assim, gente, aí, né, foi a fase que eu fui à busca de outras mulheres, eu falei assim, eu entendo o problema, mas eu também queria fazer alguma coisa sobre, sabe? Queria alguma coisa mais mão na massa, mais prática, assim, mais o que a gente pode fazer para mudar um pouquinho essa realidade. E aí, assim, de início a ideia não era necessariamente criar algo Contamina, era fazer alguma coisa relacionada, fazer algum evento, um treinamento, alguma capacitação. E aí, quando a gente foi começando a conversar, né, a gente foi começando a construir a estrutura que a gente tem, de oferecer, a conversa inicial era fornecer formações, capacitações nas partes mais gargalos, né? Então a gente tinha assim, ok, existe um sentimento de não ser capaz. Então, se a gente capacitar essas mulheres
E se a gente mostrar para essas mulheres que os não se sentir capaz não é tão uma coisa delas, assim, que não se sentem capazes, que existe toda uma coisa maior, né, que, enfim, falar sobre isso. E se a gente criar espaços para, enfim, mulheres trocarem sobre, né, um espaço seguro, se a gente for oferecer formação nesse sentido, e aí foi construindo o projeto, mais ou menos como ele existe hoje, mas acho que é um pouco dessa trajetória, né? E aí a gente começou em 2018, acho que 2018, com 2019, isso mesmo. Acho que no final de 2018, isso mesmo. A minha gestão nascente foi 17. Final de 2018, e aí fizemos alguns eventos em 2018, 2019 já colocamos 2 projetos para rodar, que era o Mulher de Negócios, que é uma prestações para microempreendedoras, e o Lidere como uma Garota, que era para adolescentes, né? E aí a gente sempre tentava entender de que forma que a gente podia articular a liderança com esses determinados perfis, né? Então, com adolescente, a gente vai trabalhar o quê? Um pouco de autoconhecimento, decisão de carreira, etc. Empreendedoras, o quê? Gestão do próprio negócio, como que elas separam o negócio da vida pessoal. Então, a gente foi construindo um pouco disso. E aí, quando você pergunta o que eu espero, acho que eu espero mais mulheres líderes. Eu espero da liderança feminina e do Contamina, né? Eu espero que entregue mais mulheres líderes, assim. Meu sonho para o Contamina, primeiro, sempre foi expandir. Eu queria muito, assim, que a gente conseguisse levar o Contamina para outros lugares e contaminar mesmo, sabe? Assim, e criando polos do... A gente acaba nunca conversando efetivamente sobre isso, porque, enfim, aquela fase universitária acaba tendo outras coisas, né? Mas eu queria muito criar outros polos, então ter o Contamina em outros lugares, fazendo esse projeto, criando uma rede. Mas, além disso, era que o Contamina fosse uma experiência bem primordial, bem marcante, sabe? Igual quando a gente fala, eu fiz parte do MEG, e no MEG eu aprendi isso, aquilo, um pouco disso, sabe? Aquela coisa eu fiz parte do Contamina, e fazer parte do Contamina tem um significado muito forte. Eu fiz esse curso do Contamina, e isso tem um significado muito forte, tipo, foi marcante na minha trajetória. Por causa disso eu aprendi determinada coisa, ou eu me senti... eu me capacitei nesse sentido, né? Me senti encorajada para tentar determinado cargo, um pouco disso. Nossa, eu amo ouvir você falando de uma forma geral, eu acho que você fala super bem, mas ouvir você falando da Contamina, meu Deus, é outro nível. Porque eu sinto sua paixão pela causa e é uma coisa que rola uma identificação super, assim, na questão da trajetória. Em diversos momentos você estava falando alguma coisa e eu lembrava de alguma coisa que eu já passei. Quando você citou daquele episódio, né, na SEM, que estava no feriado e tal, eu lembro de diversas vezes que eu conversava com a minha terapeuta sobre um medo que eu tinha de como eu poderia ser vista pela rede. E a minha psicóloga, ela meio que não entendia isso, porque, poxa, eu sou universitária, eu sou nova, como que eu tenho essas neuras? Como que não faria sentido, né? E aí eu tive que ir desconstruindo isso para eu conseguir vivenciar coisas que eu queria vivenciar, mas que estavam me prendendo. Tem um outro episódio também que eu citei na entrevista que eu fiz com a Contamina, que foi uma vez com um professor da universidade, numa optativa, a turma era pequena, mas ele falou na frente de toda a turma que era para eu desistir desse negócio de empreendedorismo, porque eu não tinha perfil. Mas se eu quisesse, ele até conseguia uma vaga de estágio no laboratório dele para eu tentar a carreira como pesquisadora. E assim, eu nunca desisti desse rolê de empreendedorismo, mas quanto tempo eu demorei para eu tomar a decisão de empreender meu próprio negócio? Que é uma coisa que eu quero há muito tempo e que quanto mais eu estou trabalhando, mais eu entendo que eu já poderia ter começado antes, mas tinha tantas barreiras que estavam me prendendo a seguir um caminho talvez mais linear, socialmente mais aceito para uma mulher, que eu só tive coragem de fazer isso agora. E é muito doido como que isso acaba prendendo tantas mulheres, privando elas de realizar seus sonhos, e eu acho simplesmente incrível quanto a Mina está atuando nesse ponto, e inclusive já fica a dica para a gestão atual, que é uma das fundadoras está aqui pedindo expansão. Eu acho muito legal isso que você falou, que é essa coisa a gente acha que é a gente, né? A gente acha que é uma experiência muito individual, porque
eu acho que eu ainda não estou pronta, eu acho que talvez eu devia seguir esse outro caminho e tal. Só que é muito o reflexo de uma construção, né? Aí eu vou tentar não ser muito, muito professora de sociologia, mas existe essa superestrutura agindo na gente, né? Então, assim, influencia a gente mais do que a gente imagina. Eu acho que quando a gente cria esses espaços de falar sobre, a gente consegue perceber, sabe? Então, quando você compartilha a sua experiência, eu compartilho a minha, talvez quem está assistindo consiga se identificar e falar assim, eu estava achando então que era meu, que era uma insegurança minha, e não é, sabe? Então, eu acho que é bom para a gente até conseguir talvez ter mais coragem para agir, para fazer diferente. Não se privar não por causa desses medos. Bom, vou colar mais uma vez, porque preciso colar. A próxima pergunta já é sobre o que você tem feito hoje, né? Eu vi que você está como finalista do programa Trilha 2021. Eu não conheço esse programa, eu acho que é muito por questão de área, eu acho que ele tem uma pegada mais política, pelo pouco que eu vi. E também você já falou, né, que você está na incubadora, trabalhando agora com desenvolvimento de negócios. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas experiências, o que está te motivando a seguir por esses caminhos. Legal. Eu estava pensando nisso esses dias, eu falei assim, que massa, né? Inconscientemente eu fui me enfiar em alguns dos lugares mais difíceis para as mulheres, né? Em vez de escolher um caminho mais fácil, que é política e tecnologia, né? Eu falei, parabéns, gosta de problema para a cabeça mesmo. E assim, o trilha realmente é uma questão diária, como eu disse, né? Acho que ficou claro, a política é uma paixão minha, e eu sempre quis trabalhar com a política, mas não sei, aí é uma coisa que estou trabalhando, não sei se é a síndrome da impostora, se eu realmente não tenho desejo, mas nunca quis me candidatar, né? Porque aí eu nunca tive essa vontade de eu ser a política, né? Então, estou trabalhando essa questão, mas eu realmente nunca me imaginei assim, eu sou a vereadora, a deputada, a governadora, a presidente. Eu sempre me imaginei muito nesse backstage, talvez porque, enfim, foi onde eu comecei, né? Numa gestão pública um pouco mais back-office do que front-office. Então, eu me acostumei com esse lugar e é um que eu gosto muito. E o Legisla é isso, é uma organização que tem como objetivo formar pessoas para trabalhar no legislativo. Então, capacitar equipes legislativas. Esse programa em específico, né? É um programa que seleciona jovens inquietos. Achei bem, na hora que eu vi, falei assim, olha, acho que isso vai dar certo. Jovens inquietos que tenham essa vontade de trabalhar a política, de transformar a política, e aí capacita eles e tenta fazer essa conexão com gabinetes, né? É uma área muito difícil de entrar, assim, porque é uma área que são cargos que, no geral, são cargos de indicação, né? Então, ou você presta concurso, e aí tem, nas câmaras legislativas, tem alguns assessores concursados, mas aí é outra história. No geral, as equipes parlamentares mesmo de cada parlamentar, é uma equipe, né, que ele escolhe ali, né, livre nomeação. Então, aí entra ali uma questão de troca de favores políticos, ou até mesmo uma pessoa que já trabalhou com ele na campanha e tal. E assim, não estou dizendo que é errado, mas é porque nem todo mundo tem esses trânsitos, né, na política. Então, tem esses contatos e etc. E aí, quando o Legisla faz esse trabalho, tanto de capacitar as equipes que eles selecionam, mas também de sugerir pessoas, porque acho que a gente sofre muito, assim, ainda na política, nessa parte em específico, em ter pessoas capacitadas, sabe? Acho que, assim, por ser essa coisa meio livre, às vezes você tem pessoas que têm muita aptidão para essa parte política, meio de articulação política, articulação social, mas que entendem menos, assim, de gestão, da parte um pouco... Não gosto muito dessa palavra, porque acho que hoje a gente sofre tem um certo tesão geral, desculpa minha palavra, assim, com a técnica, né? Então, governos tecnicistas, então acho que não é bem por esse lado, mas acho que não faz mal a gente ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, o Legisla é isso, eu entrei nesse sentido, estou passando por um processo de formação, e aí conheci também aqui, né, como eu disse, eu voltei para a minha cidade natal, voltei a morar com os meus pais e tal, e aí eu conheci, né, a incubadora daqui, a incubadora do Cefet. Ela já existia, mas ela está passando por um processo de reformulação, né? Então, era uma incubadora de empresas de base tecnológica,
está se transformando em uma incubadora de negócios de impacto socioambiental e base tecnológica. Então, para que os negócios de base tecnológica já nasçam com essa preocupação do impacto socioambiental. E a incubadora estava meio que não funcionando, né, para passar por essa reestruturação há algum tempo. E agora eles, né, a gente está realmente estou implementando, porque existe uma criação, a gente está com uma consultoria ajudando a gente nesse processo, então a gente está criando aí a incubadora para fomentar os negócios de impacto, os negócios de base tecnológica, usar um pouco disso que eu falei lá atrás, né? A cidade tem um conhecimento científico, tecnológico sendo produzido, porque tem as universidades, tanto as públicas quanto as particulares, mas ainda sofre muito com essa questão de dar vazão nisso, sabe? Então, a gente tem uma fuga de talentos muito grande na cidade, as pessoas se formam, mas não têm oportunidade aqui, então tem que ir para outros lugares. Então, é mudar um pouco desse cenário, porque, enfim, é uma cidade que tem muito potencial, mas que tem que explorar um pouco mais esse potencial empreendedor, dar mais oportunidades, porque às vezes a gente não encontra oportunidades, a gente tem que criar ela, né? Mas criar não é fácil, né, Ianca? Abrir o próprio negócio. Nem um pouco. Então, é fazer um pouco desse movimento. Então, acho que o que me move um pouco de ter essas paixões, essa vontade de transformar esses espaços mesmo. Então, tanto a política quanto a incubadora que me permite, eu adoro tecnologia, não digo que eu entendo muito, assim, né? Nossa, não sou uma programadora, não sou uma bioquímica e tal, mas eu gosto muito, é uma área que me fascina. Eu costumo usar minha carteirinha eu sou técnica em informática, tá, gente? Não sou tão boba assim, mas não sei muito, não. Aí, assim, eu gosto muito, mas mais do que isso, eu acho que eu gosto da ideia de quanto que gerar esses negócios pode contribuir na cidade, quanto que fomentar esse ecossistema empreendedor. Então, acho que tem muito disso, assim, uma coisa que eu gosto bastante, estou bem empolgada. Ambos estão muito no início, eu comecei tem pouco tempo, mas eu estou muito empolgada com as perspectivas futuras. Dá para sentir sua empolgação daqui, é incrível, incrível. Você transmite super isso. E acho que as duas oportunidades também têm muito a ver com essa vontade que você tem de transformar os espaços. Assim, tem tudo a ver. Bom, agora indo já para o finalzinho da entrevista, eu queria saber que recadinho que você gostaria de deixar para as mulheres que estão assistindo a gente. Bom, eu vou correr o risco de ser absurdamente clichê, mas acho que os clichês são clichês por algum motivo. Eu acho assim, que se eu tenho um recado para dar, acredite em você. Seja a sua grande financiadora, sua maior fã, sua investidora, acredite no seu potencial. Se tem uma vozinha te dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que esse espaço não é para você, que você deveria tentar uma outra coisa, ignora ela e vai assim mesmo, sabe? Tenta. Tem uma frase que eu gosto muito e que me inspirou muito na época de criar o Contamina, porque a gente estava muito nesse processo, né, de... É muito engraçado, porque antes de criar o Contamina, antes da gente fazer qualquer evento e tal, a gente estava preocupando assim, qual que vai ser a identidade visual, as cores do Contamina, não sei o quê. E aí eu lembro que na época, sabe, tipo assim, muito aquela neura, assim, tipo, com umas coisas muito... Nossa, qual que vai ser o estatuto, não sei o quê. E éramos assim, aí a gente parou, a gente conversou um pouco, e eu lembro que eu até trouxe essa frase, acho que as meninas nem não lembram, mas comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Então, é um pouco disso, sabe? Eu lembro que depois disso, a gente criou o Instagram do Contamina, o Instagram do Contamina era uma roda rosa escrito Contamina no meio, com as letras do Instagram mesmo. Não existia uma arte, não existia nada, e aí a gente foi fazer o primeiro evento. Porque é um pouco disso, assim, você vai aprendendo no processo, você vai se descobrindo sobre, enfim, sobre o seu negócio, a sua carreira, ou seja lá o que você queira fazer, sabe? Eu acho que é se permitir fazer o que você que realmente te dá paixão, que te move, né? O que você tem vontade. E assim, eu costumo dizer que eu não posso te garantir que vai dar certo, sabe? Eu não gosto muito desse papo. Ai, não, vai, tenta, corre atrás, porque vai dar certo, você vai conseguir, vai ser um sucesso, você vai ficar rica, milionária e famosa. Olha, eu não posso te garantir isso. Mas eu posso te garantir que a única forma de você descobrir é tentando. Entendeu? Se você não trabalhar por isso, se você não tentar, se não for atrás, se não estudar, né, você não vai conseguir com certeza.
Então, tentando, você tem uma chance. E eu gostaria muito que vocês tentassem, porque eu acho que tem muitas coisas incríveis para surgir, tipo esse projeto da Ianca. Ah, eu tô quase chorando, juro. Porque, assim, é exatamente o que eu precisava ouvir nesse momento. E não sei se é no momento do vídeo, mas aqui a gente está gravando em fevereiro, na primeira metade, e é exatamente o que eu precisava ouvir agora. Porque todo dia vários questionamentos que vêm dentro da gente, a gente duvida do que. Eu vou chorar se eu continuar, meu Deus. A gente duvida se realmente. Vulnerabilidade. É importante. A gente duvida super da gente todos os dias e enquanto as coisas não começam a de fato parecerem mais concretas, parece que não gera essa confiança, que não é nem uma confiança, mas é um conforto que dá uma acalmada no coração. E eu comecei a fazer essas entrevistas dessa semana, quis marcar para essa semana, porque eu queria sentir que eu estava produzindo alguma coisa mais palpável. E isso me trouxe, sim, conforto, mas ainda assim não acalmou todas essas questões que estão vindo na minha cabeça todos os dias. E de verdade, eu sinto que eu realmente precisava ouvir isso. Tamo junto. Obrigada. Ai, que bom. Eu repito isso para mim muito, então eu entendo. É assim, vamos juntas. Aí, ó, então fica aí um recado extra. Conecte com mulheres. Seja amiga de mulheres, admire mulheres, esteja próxima de mulheres. Acho que a gente aprende muito a julgar mulheres. A gente cobra muito, acho que vale essa observação, quanto a gente cobra muito mais de mulheres, né? A gente exige um nível de perfeição muito maior das mulheres, até as mulheres ao nosso redor e as mulheres que a gente gosta. Então, acho que vale, assim, a gente ser mais simpáticos e amorosas com nós e com as mulheres ao nosso redor. Sim, uma dica muito valiosa, muito mesmo. Ai, eu ainda tô acalmando meu coração aqui. Provavelmente mais tarde eu vou ver esse vídeo gravado só para poder, enfim, ter minha privacidade de chorar em paz. Ai, muito obrigada, Nath. Gente, estamos chegando no final. Eu deixei as redes sociais da Nath e desses projetos que ela está participando aqui na descrição. Comenta aqui quem mais que vocês querem que eu traga aqui no canal. Vai ter mais entrevista mais para frente. E eu quero muito conseguir trazer mais pessoas que inspirem tanto a gente como você está inspirando a gente, Nath. Muito, muito, Obrigada. muito obrigada. Obrigada, gente. Que honra. E é isso aí. À disposição. Estou aberta aí quem quiser trocar. Obrigadão. Tchau, galera.